Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade nos nossos vídeos da parte de metrologia, hoje especificamente sobre a parte de metrologia e estatística, né? Então hoje a gente vai estar falando sobre os conceitos de moda, mediana, média, né? E outras questões também que envolvem metrologia e estatística. Nesse vídeo está dividido em algumas partes, né? Então a gente vai estar falando sobre esses temas aí no decorrer dos vídeos, né? O primeiro ponto é que a gente tem que observar o seguinte: aqui a gente está supondo, né, uma situação, problema onde num sistema de controle de qualidade foram realizadas 20 medições, né? Então vocês podem observar na tabela, cada célula da tabela representa uma medição realizada, né? E a medição ela tem como base essa dimensão aqui, né, com essa tolerância, ou seja, 50 milímetros mais 6 centésimos. Então significa que essa peça aí, para ser útil ou para ser efetiva, ela vai poder variar de 50 milímetros, né, até 50,06, né? Então qualquer valor dentro dessa faixa de tolerância aqui estará correto, né? Então aqui a gente tem uma série de valores aí indicados, né? Então esses valores indicados a gente vai estar justamente observando. Primeiro ponto, né? Não precisa se preocupar em olhar todos os valores agora, a gente vai estar passando aí os valores. Só que com essas análises, com os dados, né, do controle de qualidade, a gente consegue ter algumas observações. O primeiro ponto, variação. Essa variação aqui indicada de 50 milímetros,005 até 50,025 significa o seguinte: essas medidas aqui realizadas, né, elas estão variando de 50,005 até 50,025. Ou seja, não tem nenhum valor para mais ou para menos dessa faixa aqui indicada. O que isso significa na prática? Se a gente for observar, né, 50 milímetros mais 6 centésimos, né, vamos fazer aqui uma análise comparativa. Vamos supor que aqui em cima, nessa marcação aqui que eu esteja fazendo, ela representa essa faixa de valores de 50 milímetros, né, que representa justamente o menor valor, né, possível, né, ou seja, 50,00 até 50,06, né? Então vamos supor que essa faixa seja isso, né? Já o real, né, ou seja, o efetivo dele, vou marcar aqui embaixo, né? Vamos marcar ele aqui. Então, esse efetivo ele tem um detalhe interessante, o seguinte: ele tem um campo de tolerância menor do que a tolerância indicada. Aí você diz, pô, ok, se tem um campo menor, significa que a gente está sendo preciso no processo de fabricação para chegar a essas medidas aí indicadas. Só que o que acontece? Quando você tem um campo muito menor do que o campo real, né? O campo, quando eu digo campo, eu estou querendo dizer o seguinte: essa variação de 50 milímetros até 50,06, se a gente pegar o valor máximo pelo mínimo e subtrair, a gente vai ter 0,06 milímetros de campo. Se a gente pegar essa variação real, 50,025 menos 50,005, a gente vai ter 2 centésimos de campo. Ou seja, se você fosse alçar um processo para fabricar que tivesse uma variação de 6 centésimos e um outro que tivesse uma variação de 2 centésimos, o de 2 centésimos, por ser mais preciso, com certeza ele sairia bem mais caro, né, quando você viesse a orçar ele. Então pode ser que esse teu processo aqui ele esteja superdimensionado para esse ciclo de fabricação, né? Ou seja, você tem esse campo para poder oscilar e está só oscilando aqui, né, nessa parte aqui à esquerda, né? Então vale observar como é que está o processo em relação a essa situação, né? Ou seja, você está aí tendo uma precisão aí de mais de 60, em torno de 66%, né, a mais do que o necessário. Então nesse caso o campo de tolerância, sendo 2 centésimos de milímetro, ele indica, né, uma possibilidade grande de você estar tendo um processo de fabricação mais caro do que deveria, né? Ou se o processo ele está coerente com o custo, né, a gente precisa fazer algumas
considerações aí no ciclo para que ele venha ficar mais central. O que significa isso, central? Se a gente for pegar 50 milímetros mais 6 centésimos e fazer a relação do valor médio, ou seja, 50,06 mais 50 milímetros e dividir por 2, significa justamente que a gente vai ter o valor de 50,03. Ou seja, 50,03 é a representação do centro e a gente precisaria da dispersão dos valores com base nesse centro aí indicado, né? Então a gente precisaria dessa dispersão. Só que o que acontece? A dispersão está mais à esquerda, né? Como a gente viu no gráfico que eu mostrei anteriormente. Tá bom? No próximo vídeo a gente vai estar fazendo a análise de todos os pontos, né, da amostra e dando continuidade às características aí estatísticas. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade ao nosso vídeo da parte de metrologia, né, falando aí sobre a relação estatística. Né, no último vídeo a gente fez uma análise, né, sobre o campo de tolerância da peça, né, e o campo de tolerância efetivo, ou seja, medido, né, e viu que a gente está tendo um campo de tolerância bem mais preciso do que o necessário. Né, pode nos garantir um bom ciclo de fabricação ou que a gente está com um ciclo de fabricação subdimensionado, né, então aí ele acaba ficando mais caro ou superfaturado, né, acaba ficando mais caro do que o necessário. Bom, a gente agora vai estar analisando as medidas realizadas, né, e a quantidade de vezes que ela aparece, né. Outro ponto aí estatístico importante para estar fazendo outras análises, tá bom? Então, o primeiro valor 50,005, ele aparece duas vezes, né, nas medidas realizadas. 50,025 aparece 3 vezes. 50,016 aparece 6 vezes. 50,018 aparece 2 vezes. 50,008 aparece 4 vezes. 50,022 aparece 2 vezes. E 50,009 aparece uma vez. Né? Então, nesse caso aí, se a gente for analisar a relação de percentual com base na quantidade de vezes que apareceu uma determinada medida, a gente vai ter indicação aí do percentual para cada uma, né? Exemplo, 50,005, como apareceu 2 vezes, representa 10% do total de 100% de amostras. Né? Exemplo, o 50,016, que foi o que apareceu mais vezes, né? Ou seja, apareceu 6 vezes, ele representa 30% do total das amostras, né? Então é importante saber como é que está cada uma das amostras, né, para poder fazer para estar dando continuidade na análise estatística das mesmas. Bom, com base nessa questão da quantidade de amostras que apareceram, né, a nível de gráfico, a gente justamente vai ter aí o 50,016 como maior proporção de aparições, né? Ou seja, ele teve 6 vezes desse total de 20. Né? E aqui nesse gráfico aqui dá para analisar bem aquela questão que a gente viu do último vídeo. Né? Se a gente for analisar aqui a relação de proporção do valor mínimo da tolerância e do valor máximo, né, a gente vai verificar que justamente ele está tendo uma concentração maior à esquerda, né, ou seja, mais próximo do afastamento inferior, que é 50 milímetros, né, e mais distante da direita, né, que seria justamente o 50,06, né? Então a gente está tendo uma concentração aqui mais à esquerda, né? E a gente está tendo como centro dessas concentrações aqui o 50,016, quando o ideal seria que a gente tivesse essa concentração próxima do 50,03, que representa o valor central. A importância do valor central ela está justamente no valor que tem maior confiabilidade com base na tolerância, nos afastamentos máximo e mínimo, né? Imagina só que você tivesse 20 amostras, né, com medição variando de 50,005 a 50,008. Ou seja, você teria medidas que estariam dentro da tolerância, mas que estariam muito afastadas do centro. Ou seja, elas teriam uma menor confiabilidade metrológica, né? Ou seja, elas estariam muito próximas, né, justamente do limite, né, aqui indicado. Né? Então, é um ponto aí para se preocupar. Né? Então, o ideal é que esses afastamentos aqui, eles estejam, ou que esses valores de medidas, eles estejam mais próximos ao centro.
né? Ou seja, quanto mais ao centro, maior será a confiabilidade, né, das amostras, tá bom? No próximo vídeo a gente vai estar tratando especificamente aí sobre as considerações de moda, mediana e média aí das amostras indicadas, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de metrologia, né? A parte de metrologia e estatística. Hoje a gente vai estar falando especificamente sobre mediana, né? Com base nas tabelas, na tabela que a gente vem analisando nos últimos dois vídeos, né? A gente tinha parado justamente, né, nessa análise de dispersão dos dados, né, com base no gráfico, né? E aí a gente verificou justamente a condição que o valor 50,016 foi o que apareceu mais vezes, né? Ou seja, apareceu 6 vezes. E com base na relação da análise da mediana, ela vem justamente com base na análise na medida central, né, das medidas realizadas, né? Nesse caso aqui, o que acontece? Né, a gente pode analisar a mediana por aqui mesmo, né? Como aqui ele está em ordem crescente, né, da esquerda para a direita, né? E obviamente da direita para a esquerda está de forma decrescente, né? Então aqui está de forma sequencial. O que acontece? A gente tem 7 valores, né, que indicam que são indicados com base nas amostras de medidas, né? Então a gente tem aí valores que aparecem mais, valores que aparecem menos, mas eles, como estão de forma organizada, a gente tem justamente como pegar aqui o valor central, que como aqui no caso são 7 medidas, né? 7 grupos de medidas, né? Então 50,016 ele é um valor que está aparecendo aí de forma central, né? Então, como o número é ímpar, né, 50,016 é justamente a mediana dessas amostras, né? Então, é justamente a mediana. Então, o ideal era justamente que a mediana fosse, nesse caso aí, 50,03 e que ela tivesse o maior número de amostras. Veja que o nosso caso, a gente está com 50,016 e ele tem o maior número de amostras, né? Então, se a gente puder corrigir, né, esses valores para a direita, né, ou mais para a direita, ter essa tendência mais para a direita, para o nosso processo seria ótimo, né? Porque aí a gente teria uma dispersão com base na medida central, né? Mas no caso real, hoje a gente tem 50,016 como mediana, né? E não é porque é o valor que aparece mais vezes, mas sim porque é o valor central. Se a gente tivesse, exemplo, 8 grupos de medição, né, o que é que a gente iria precisar fazer? A gente precisaria pegar os dois valores centrais, exemplo, vamos supor que fosse 50,016 e 50,018. Né, a gente tivesse um de cada, né, um exemplo, a gente pegaria 50,016, somaria com 50,018 e tiraria a média deles para ter a mediana, ou seja, a relação do valor central das amostras. Nesse caso aí, deu certinho, 50,016 é a nossa mediana, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!